1.200 atletas participam da terceira corrida do advogado. Comissão de Defesa das Prerrogativas do Advogado realiza sessão para debater assuntos que ferem o exercício da advocacia. Confira como foi a audiência pública com entidades do comércio e do esporte para discutir o calendário de feriados no período da Copa do Mundo. Nesta edição, portaria define participação de crianças e adolescentes em eventos mominos de Fortaleza. Conheça o PROMAD, programa que vai modernizar a sua advocacia. E as imagens que marcaram a semana você confere no quadro OAB em Foto. Tem ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que está começando. Cerca de 1.200 atletas participaram da terceira corrida do advogado, que ocorreu na manhã do último domingo na Avenida Beira-Mar. A tradicional Corrida do Advogado, que está na sua terceira edição, reuniu advogados e o público em geral para uma disputa dividida nas categorias masculina e feminina para as distâncias de 5 e 10 quilômetros. Segundo o presidente da OAB Ceará, Valdetário Monteiro, estão previstas mais 2 corridas para este ano, uma em Juazeiro do Norte e outra em Fortaleza, no segundo semestre deste ano. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, realizou nos dias 17 e 18 deste mês, em Brasília, a audiência pública intitulada Eficiência do Primeiro Grau de Jurisdição e Aperfeiçoamento Legislativo voltada ao Poder Judiciário. O objetivo era colher da sociedade suas posições sobre as propostas do CNJ para melhorar a justiça no Brasil. Na ocasião, o vice-presidente da OAB Ceará, Ricardo Bacelar, pediu uma atenção diferenciada por parte do CNJ para os estados do Nordeste. E para falar sobre a participação da OAB Ceará no encontro, nós conversamos agora com o vice-presidente da entidade, Dr. Ricardo Bacelar. Dr. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui novamente conosco no estúdio. Um prazer, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos os advogados e advogadas. É um prazer, como sempre, fazer parte desse programa. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse como é que foi esse encontro, como é que foi o evento em si. O evento nasceu, foi a primeira audiência pública da história do CNJ. E ele nasceu de um dado que foi um dado alarmante, que o CNJ percebeu, né? Hoje a justiça é toda medida em números, porque há muita possibilidade de você fazer leituras de produtividade, de efetividade dos julgados. Então, 90% dos processos no Brasil, isso com a média de Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, né? Todos, Justiça Eleitoral, todos concentram-se do primeiro grau. Então, dos 100 processos, 100% de todos os processos, na média, 90% eles estão no primeiro grau de jurisdição, com juízes de primeira instância. Então, esse fato gerou um estudo por parte do CNJ e o presidente Joaquim Barbosa, lá do Supremo do CNJ, designou um grupo de trabalho que fez um estudo minucioso, não é? E, como parte desse estudo, realizou essa audiência pública para coletar informações das diversas entidades, né? Por exemplo, no meu dia lá, foi o segundo bloco. Foi o advogado-geral da União, o Adams, foi o Gilson Gipp, que é o vice-presidente do STJ, foi o presidente da Associação dos Juízes Federais. Então foi assim uma gama de o presidente do Conselho Federal, eu aqui representando a Ordem dos Advogados do Ceará, várias pessoas de vários dos atores que fazem parte da administração da justiça. E foi uma audiência que foi transmitida pela TV Justiça para todo o país, teve uma audiência muito grande. O meio jurídico acompanhou atentamente, porque foram colocadas ali questões das mais diversas, representantes de todo o país. Foram 60 pessoas que falaram. Cada pessoa tinha 15 minutos para colocar o seu tema, né? E foi muito rica a audiência, né? Vai gerar um documento e vai ser parte desse relatório, não é? Que é um relatório importante que acreditamos que vai trazer aí muitas novidades, não é? Sobre a questão da administração da justiça. E o CNJ está
tomando assento no seu papel, além de fiscalização da justiça, de normatizador e de ter um papel mais de coordenação, né, das unidades do sistema judiciário brasileiro, né? Então, eu acho que foi muito proveitoso, foi muito importante esse encontro. Doutor Ricardo, quais são as mudanças propostas pelo Conselho Nacional de Justiça? Quais são os principais pontos? Certo. O grupo de trabalho, composto por conselheiros do CNJ, técnicos, ele elaborou um relatório minucioso sobre alguns pontos. Primeiro foi a questão da valorização do primeiro grau, porque como existe um congestionamento no primeiro grau, quer dizer, ou seja, 90% dos feitos estão no primeiro grau e 10% nos tribunais, então eles estão propondo uma série de medidas, né, de realocação de recursos, realocação de pessoas, realocação de metas em relação ao primeiro e o segundo grau, tanto da justiça estadual, federal, né, do trabalho, militar e eleitoral. Então vai haver aí normas, regras, resoluções do CNJ, por exemplo, para redistribuição de recursos, né, para a lotação diferenciada de servidores, metas de desempenho de juízes, de servidores, de magistrados. Então, são uma série de normas, são mudanças muito profundas que estão acontecendo, né, nesse setor. Outro ponto interessante é criar o estágio judiciário, ou seja, convênios com as universidades, elas vão trazer o estágio, porque hoje há o estágio na justiça, os estudantes participam, mas esse estágio ele não faz parte da grade curricular. Então vai haver uma movimentação no sentido de se colocar o estágio judiciário como sendo na grade curricular. A pessoa faz, obrigatoriamente aquela grade vai ficar 6 meses na justiça para ver como é que funciona, né? Outro ponto, que é um dos pontos também importantes, é a questão da desjudicialização das execuções fiscais, porque se constatou que um terço de todos os processos, fazendo a média da justiça, um terço de todos os processos em curso no Brasil são execuções fiscais, né? Então, isso é um dado surpreendente, né? Porque você tem aí um terço da justiça toda brasileira cuidando da execução fiscal. E essa execução fiscal, como a máquina judiciária do país ela está em uma situação muito difícil, a gente fala da justiça não é só do Ceará, mas de todo o Brasil, né? Todo mundo está passando por essa dificuldade, porque é um problema sistêmico, porque é um problema de servidor, porque é um problema, por que a justiça hoje não funciona como deveria? Porque é um problema multissetorial, multicultural, é um problema transversal, cultural, falta servidor, falta juiz, a gestão tem que ser, é um problema geral. Não pense que é um problema só do Ceará ou só do Nordeste, é um problema em todo o Brasil, é um problema crônico. A justiça ela está A prova disso é que a gente vê que 90% dos feitos estão no primeiro grau e vê que um terço dos processos são execuções fiscais. E pasmem, 1% desses processos de execução fiscal são resolvidos. Então a gente tem uma justiça que a gente tem 100% dos processos, tem um terço que é execução fiscal e desse um terço, somente 1% retorna aos cofres públicos das execuções. Então, é uma máquina ineficiente, né? Então, qual é a desjudicialização? A desjudicialização, qual seria a ideia? Isso o CNJ não pode fazer, teria que ser uma alteração legislativa na lei de execução fiscal, né? Então, já existem 2 projetos de lei em andamento, seria uma alteração, uma lei que seria editada, mas para quê? A ideia é, você tira de dentro da esfera judicial a parte inicial administrativa da execução fiscal. Ou seja, tem a parte de citação, por exemplo, na média, são 5 anos para você citar o devedor, 6 anos para você encontrar o devedor. Então a justiça fica utilizando a máquina para ficar. Então, seria retirar do âmbito judiciário a primeira parte da execução fiscal, que é essa parte de citação do devedor, embargos, até expropriação, né, dos bens, mas quando essa expropriação ela não tiver nenhum óbice jurídico, não tiver nenhum questionamento.
Se houver o litígio, se houver a dúvida, se houver um questionamento judicial, é que o judiciário iria... A ideia é essa. Seria essa a ideia posta. Essa medida, inclusive, traria mais eficiência na arrecadação dos valores do fisco? Acredito que sim, né? Existem... Aí eu fui estudar, porque como fui falar, fui estudar. Certo. Existe aí, na Europa, correntes que estão... países que estão implementando essa execução fiscal administrativa, né? Na Bélgica, existe um modelo na França, existe uma figura na França que são os huissiers de justice. São advogados, né? E são funcionários públicos, são mistos de advogados e funcionários públicos que fazem uma função administrativa de executar tanto a parte de fiscal quanto a parte até particular. Eles fazem a execução e expropriação dos bens. É como se fosse um organismo administrativo à parte da justiça que faria, incumbido de fazer essas coisas. Tem acesso ao cadastro, tem acesso a dados, tem acesso a uma série de coisas, encontra as pessoas, né, as execuções. Então a ideia seria essa, que se coloca, né, de você repartir a execução numa parte administrativa anterior, né, a isso, né? E nós temos as nossas críticas, né? Acreditamos, achamos que desafogar a justiça é uma coisa muito importante. E se você tirando aí uma parte desse texto, seria importante. Mas, por outro lado, tem um outro lado da moeda que é importante, que a gente tem que pensar. É que, acaso esse procedimento administrativo ele fique dentro do fisco, você gera para o fisco um superpoder. Nós já temos no Brasil uma cultura administrativa e política de você arrecadar demais. Né, de altos impostos. Então você coloca para o fisco um poder, além de tributar, de cobrar e expropriar os bens, né? Então isso é uma coisa, entre aspas, que tem que ser visto com muito cuidado, porque você gera aí uma sede, né, de arrecadação muito grande. Agora tem um outro viés da questão, que é o seguinte: se a máquina arrecadatória ela é mais eficaz, né? Se a gente tem no Brasil 1/3 das execuções fiscais paradas no Brasil, se por acaso esse terço fosse arrecadado com mais eficiência, o Brasil não precisava cobrar tanto imposto, porque ele já teria né, mais recursos dentro dos seus cofres públicos, porque a arrecadação seria mais suficiente. Então, as nossas observações em relação à desjudicialização foram essas. Ou seja, é importante, mas tem que ver qual é o modelo. Se você cria um organismo, né, fora da justiça e fora do Estado, uma coisa administrativa fora do executivo e do judiciário, um órgão especializado em fazer isso, né, porque você coloca isso dentro da administração do próprio Estado, de União, Estados e municípios, você coloca dentro dos entes essa incumbência administrativa, você iniciar essa execução, né, a gente corre esse risco de transformar o executivo num poder assim além do que deveria, como dizia o Montesquieu, porque a gente precisa sempre ter a tripartição dos poderes, né? E você dando esse poder para o executivo de tributar, de cobrar e de expropriar o bem, eu acho que isso é uma coisa perigosa, é uma coisa que a gente tem que ver com muito cuidado. Ou então poderiam, como é o caso da França, criar um modelo administrativo diferenciado, apartado judiciário e apartado, não é, da administração pública, que você possa fazer essas execuções e desafogar a justiça. E no que diz respeito à morosidade do Poder Judiciário, qual é a posição da OAB Ceará? De que forma a OAB pensa para que tenhamos uma prestação jurisdicional mais célere? Nós achamos, e aí eu falo aqui em nome da diretoria, porque comungamos aqui da mesma Valdetário, presidente Valdetário, comungamos aqui os demais diretores, Jadson Cruz, Marcelo Mota e Roberto Vassos, todos comungamos aqui da mesma pensamento, inclusive foi discutido para nós irmos lá. Não é a posição minha, é a posição da instituição, da diretoria e da diretoria. Esse relatório do CNJ foi muito importante, porque se verificou um diagnóstico mais preciso dos problemas judiciários. Agora, o que eles estão querendo fazer, estão querendo propor, já existem lá, quem quiser pode pesquisar na internet, o CNJ, o relatório
feito pelo CNJ. Então já existem minutas de resolução, né? E essas minutas já estão bem, já com minutas feitas e tal, existem até fórmulas matemáticas para você calcular, não é, o quanto de recurso que vai para o primeiro grau, para o segundo grau, como é que o servidor vai ser lotado no primeiro grau, no segundo grau, já tem todo um formato, toda uma engenharia já feita, já pensada para se aplicar. E quando eu fui ver, antes da audiência, fui estudar, eu vi que a gente mora num país muito grande, a gente vive num país, o Brasil é um país enorme, e a gente não poderia, eu acredito que não funcionaria, aplicar essas medidas de forma igual para todos os estados. Por quê? Porque nós vivemos, nós aqui, nós moramos no Nordeste. Então o Norte e o Nordeste é um diferencial do resto do Brasil. Por quê? Porque é um lugar pobre, é um lugar que tem muita violência, é um lugar que tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo, a gente não tem saneamento básico direito. A gente vive aqui na seca no Ceará, nós estamos numa seca. Em pleno 2014, nós estamos numa seca, vivendo um problema de seca no Nordeste, tem gente com fome, tem gente sem água, não é? Então você imagina a diferença desse Brasilzão, não é? Enorme. A gente tem, por exemplo, pasme, existe um índice oficial que é o índice de acesso à justiça, do Ministério da Justiça. Entre o país que tem mais de acesso à justiça e o país que tem menos acesso à justiça, nós temos um diferencial de quase 1000%. Então é muita diferença. Então existe aqui uma região, Norte e Nordeste, que é diferente de São Paulo. Você vai em São Paulo, você vai em Brasília, todo mundo bacana, o advogado vai lá, toma um café, toma uma água. Você vai no interior do Ceará, você vai no interior do Amazonas, vai tomar um café ou uma água, você é maltratado às vezes, não tem servidor, não tem estrutura. Então, quer dizer, e ainda existe a diferença da Justiça Federal, que é todo mundo servidor da União, ganha melhor, da Justiça Estadual, né? Então, entendemos lá na ordem que, apesar de aplaudirmos essa iniciativa do CNJ, acharmos que é importante, inclusive a própria valorização do juiz de primeiro grau. Porque todo mundo fala, porque o juiz não trabalha, porque o juiz... Mas a gente tem que valorizar porque eu acho que o juiz de primeiro grau, ele passa por um período difícil, porque a máquina judiciária impõe a ele cada dia mais trabalho, mais processos, né? E ele fica nessa coisa de as metas cada vez mais complicadas, então a gente tem que valorizar, ao mesmo tempo que a gente tem que cobrar mais produtividade do juiz, ao mesmo tempo tem que incentivar para que eles trabalhem, porque não é fácil, né? Muitas pessoas acham que a atividade judicante o juiz não trabalha, mas a responsabilidade, realmente tem uns que não trabalham, mas tem uns que trabalham, né? Então a gente tem que valorizar a carreira de juiz de primeiro grau, porque ela está sendo mesmo, realmente vai ser muito cobrada, né? E entendemos que essa valorização ela tem que acontecer de forma a que a gente possa tratar o Nordeste e o Norte de uma forma, a gente não pode receber a mesma cobrança que vai receber no Norte e Nordeste, porque nós não temos estrutura aqui. A estrutura da gente é diferente da estrutura do Sul. São realidades bem diferentes. Bem diferentes. E como é que você coloca a mesma fórmula, você pega o mesmo remédio para doenças diferentes. Então você tem que dar uma dose do remédio para São Paulo, uma dose do remédio para o Nordeste diferente. Você não pode colocar uma fórmula só para o Sudeste e para o Nordeste, né? Porque as estruturas judiciárias da organização judiciária são completamente díspares, né? Você tem aqui orçamentos diferentes, né? Então, a nossa posição é que a gente olhem para o Nordeste, né? Olhem para o Ceará, não digo nem que olhem para o norte do Brasil, para o Nordeste, de uma forma diferenciada. Porque aqui é que estão as pessoas mais carentes no Nordeste. As pessoas que precisam mais de justiça, que não tem servidor no interior. Nós temos problemas aí de juízes no interior que trabalham com servidores da prefeitura, né? Aqui é uma situação muito delicada. E também, se você tira esse servidor, a justiça fica uma situação dificílima, porque não tem quadro de servidor, orçamento. Então, nós temos que olhar para essas pessoas no norte e nordeste do Brasil que tem mais carência, que precisam mais resolver seus problemas, que cheguem na justiça e que a justiça dê a elas a prestação jurisdicional e a resposta aos problemas, né? Porque, como eu lhe disse, a situação no Sul, a situação no Sudeste e no Centro-Oeste é uma situação diferenciada. Por quê? Porque eles têm mais estrutura, porque é um lugar mais desenvolvido, porque tem menos pessoas pobres, porque tem menos doença, porque tem menos violência. Mas aqui não. Aqui no Norte e Nordeste, eu acho que o CNJ tem que olhar com um olhar
diferenciado, porque é uma justiça que tem mais problema do que as outras, porque tem menos dinheiro do que as outras, porque tem menos juízo que as outras, porque tem menos produtividade, porque tem menos acesso à justiça. Então a gente precisa olhar para o Norte e Nordeste com um olhar diferenciado, um olhar mais humano. Essa é a posição da OAB em relação a isso. Doutor Ricardo, o tempo realmente voou. Infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que tenhamos uma justiça que realmente funcione, uma prestação jurisdicional mais célere e abre espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço aqui a vocês o convite, né? Fico orgulhoso desse programa, né, que tem uma audiência fantástica e que está sempre movimentando aí o meio jurídico cearense e trazendo informações jurídicas, tanto da ordem quanto da academia, quanto de diversos assuntos. Agradeço a vocês, agradeço a audiência, aos advogados e advogadas que estão assistindo a gente, ao público em geral. Muito obrigado. Ivelise Maia. A deputada Fernanda Pessoa realizou uma audiência pública com entidades do comércio e do esporte para discutir o calendário de feriados no período da Copa do Mundo de Futebol em 2014. Na audiência pública estiveram presentes vários representantes do comércio e da Secretaria do Esporte. Nós do comércio, da CDL, nós compreendemos que isso gera um prejuízo muito grande para o comércio em Fortaleza. Considerando que uma loja fechada, qualquer loja fechada, tem um prejuízo em torno de 5% do seu faturamento. Então isso é um jogo de perde-perde. Perde a União, que deixa de arrecadar, perde o Estado, perde o município e perde também os lojistas e os comerciários, porque eles recebem comissão, notadamente eles vão ficar sem receber essa comissão, porque a loja vai estar fechada. Tanto indústria, comércio e serviço, eles ficariam livres. Eles mesmos, as suas entidades de representatividade, que iriam decidir a questão dos feriados. Ou questão de horários, de como é que seria a questão do horário, se ia ser até meio-dia ou seria até 14 horas, 2 horas antes de começar os jogos. Quer dizer, então elas vão definir os horários. Um assunto que foi muito discutido nesta audiência foi a escolha do ponto facultativo. O conselheiro da OAB, Pedro Bruno, também esteve presente e deu seu posicionamento. A gente entende que o dia de jogos, como querem criar um feriado, agora já estamos chegando ao consenso que basta dar liberdade para o serviço privado de flexionar seu horário, seja meio-dia, seja 14 horas. Mas fomos contrário à existência do ponto de facultativo, principalmente no judiciário. Entendemos que se pode perfeitamente, no interior do estado e até em Fortaleza, o judiciário funcionar normalmente em dia de jogos até 14 horas. Vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetar Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Colegas advogados e advogadas, durante esta semana movimentamos em todo o estado do Ceará um grande número de colegas e movimentações culturais. Primeiro no pré-carnaval realizado na capital e em vários interiores, onde a classe pode descontrair, brincar, enfim, confraternizar numa profissão que é tão difícil e que requer de nós a concentração e o pensamento firme na doutrina e na jurisprudência. Da mesma forma, realizamos a Corrida do Advogado, um sucesso com a participação de mais de 1.200 colegas correndo, cultuando a saúde. É muito importante para nós que temos uma atividade sedentária, sentados no computador, no dia a dia dos fóruns, aguardando audiências, ter uma movimentação em prol da nossa saúde. A OAB colabora com isso e está de parabéns à Comissão de Esportes da OAB Ceará, que movimenta na capital uma quantidade tão expressiva de colegas. Também realizaremos no segundo semestre uma corrida na cidade de Juazeiro, movimentando toda a região do Cariri, envolvendo a subseccional de Iguatu, do Crato, a subseccional de Juazeiro, enfim, os advogados e colegas que militam na região. Esta é uma atividade que a OAB tem que ter, além da defesa das prerrogativas, da ampliação da sua estrutura física de apoio ao advogado. É assim que entendemos nos mantermos próximos à advocacia em favor do trabalho do advogado. A Comissão de Defesa das Prerrogativas do Advogado realizou uma sessão com os membros para juntos discutirem assuntos que ferem o exercício da advocacia.
Na reunião, os advogados apontaram questões que violam as prerrogativas do advogado, como a demora nas audiências que dificulta a celeridade dos processos, a elevação dos honorários comerciais e acesso à Receita Federal e Justiça do Trabalho. Então a comissão deliberou pelo protocolo de um procedimento de controle administrativo no CNJ. Então a ação já está pronta e nós vamos encaminhar para a diretoria da OAB para analisar a conveniência de propor isso no CNJ. Deliberou também pela visita constante que a gente vem fazendo às câmaras cíveis e às câmaras criminais do Tribunal de Justiça, reclamando solicitando principalmente que as audiências e as sessões comecem no horário, que os honorários advocatícios sejam elevados e que sejam revertidos sempre em favor do advogado. O magistrado tem de 10 a 20, então vamos fazer um trabalho para que sempre esse honorário seja majorado. E a seguir, presidente da OAB Ceará participa do lançamento do livro Milagre em Juazeiro. Veja também, portaria define participação de crianças e adolescentes em eventos mominos de Fortaleza. A gente volta já. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, Valdetar Andrade Monteiro, participou da noite de autógrafos do livro Milagre em Juazeiro, do antropólogo e historiador americano Ralph Della Cava, realizada na última quarta-feira na Livraria Cultura, aqui em Fortaleza. O livro, editado pela primeira vez há 50 anos, foi recebido à época como revolucionário, por representar um marco nas pesquisas em torno dos fenômenos religiosos de Juazeiro do Norte e por inaugurar a abordagem científica e desapaixonada em torno da figura do padre Cícero Romão Batista. O autor e a obra foram apresentados pelo cientista político Josênio Parente. Primeiramente, eu acho importante um trabalho desse feito por um brasilianista que se preocupou em mostrar esse estudo sobre o milagre de Juazeiro, retratando o Padre Cícero, que é, sem dúvida, um símbolo muito grande da religiosidade e da política no estado do Ceará. Primeiro, trata-se de um processo histórico, em que o professor Ralph Della Cava aprofundou a pesquisa. Soube ouvir aqueles que estavam no Cariri e conheceu a matéria. E ouviu também a população. Então é um trabalho científico, é um trabalho que lança Padre Cícero para o mundo a partir dos anos 70. E isso faz com que o Juazeiro fique feliz, o caririense fique feliz, porque o Padre Cícero está para o mundo hoje. É um livro para as futuras gerações. Uma parte do livro que é muito importante é o índice remissivo, para que os outros pudessem aproveitar das entranhas do bicho para poder escrever outro livro. Porque Juazeiro é uma mina de ouro, enquanto a pesquisa. E a gente precisa futuros garimpeiros. E por isso, se este livro sirva para aquela finalidade, então é maior do que qualquer outra edição. A juíza coordenadora das varas da Infância e da Juventude de Fortaleza, Alda Maria Holanda Leite, estabeleceu regras para a participação de crianças e adolescentes durante o Carnaval 2014. As normas estão contidas na portaria número 03/2014, publicada no Diário da Justiça Eletrônico. De acordo com a portaria, fica proibida a participação de jovens com até 16 anos em bailes, boates e discotecas, quando desacompanhados dos pais ou responsáveis, avós, irmãos ou tios. Menores e acompanhantes deverão sempre portar documentos de identidade durante esses eventos. A magistrada também estabeleceu que nos blocos não voltados para o público infantil, crianças de até 12 anos só poderão participar como foliões se estiverem acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Já no caso dos blocos e escolas de samba infantis, os pais ou responsáveis deverão acompanhar os menores ou autorizar por escrito que outras pessoas o façam. A portaria proíbe também a venda e ingestão de bebidas alcoólicas nos recintos reservados às vesperais, inclusive aos adultos presentes, se acompanhados de crianças e adolescentes. Confira agora uma entrevista com o desembargador Carlos Alberto Mendes Forte sobre a justiça no estado do Ceará.
A nossa entrevista de hoje é com o desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, que atua na 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Tudo bom, desembargador? Tudo ótimo. A primeira questão que eu queria apontar é como se vê a Justiça do Estado hoje? A Justiça do Estado do Ceará, o aparelhamento da Justiça do Estado do Ceará, eu diria que está dentro da possibilidade da sua existência. Deixa eu explicar melhor. O 2º grau, aqui do Tribunal de Justiça, que é o Tribunal de Justiça, está muito bem aparelhado, os desembargadores estão atuando como deveriam atuar. Agora existe alguma carência no 1º grau. É verdade que existe alguma carência, notadamente no interior. Mas já fizemos um concurso, inclusive eu fui membro da comissão que fez um concurso agora para juiz substituto, o último concurso, e agora sou membro de outra comissão para um novo concurso que o tribunal anuncia. A tentativa é exatamente de entregar ao jurisdicionado a prestação jurisdicional que ele deseja. E isso o tribunal está trabalhando seriamente para que isso ocorra. E, assim, hoje em dia, qual é a questão que mais lhe preocupa? Me explique a pergunta aí. Muitos advogados, eles pedem celeridade nos processos e eles se preocupam muito com isso, em acelerar os processos para que tenha uma resolução mais rápida. Essa é uma questão que lhe preocupa bastante ou tem alguma outra que lhe preocupa mais? Verdadeiramente, essa questão de celeridade é fundamental. Justiça lenta não é justiça. A gente já ouviu dizer isso e sabe disso muito bem. Entretanto, eu gostaria de pontuar um aspecto. A celeridade por si só, e eu vou ser mais preciso, a rapidez no julgamento, porque celeridade verdadeiramente não é isso. Celeridade é você providenciar, você fazer um julgamento examinando todos os aspectos que tem no processo, sem deixar de ler qualquer tipo de peça. Celeridade contempla naturalmente essa possibilidade. A rapidez é que às vezes pode ser defeituosa. Eu sou contra a rapidez de julgamento. No entanto, eu sou a favor da celeridade de julgamento de processo. Aqui no tribunal, e eu só posso responder por mim, evidentemente que a gente vê esse esforço sendo adiantado, esse esforço acontecendo com todos os juízes de forma geral, mas aqui no Tribunal de Justiça nós pretendemos e estamos fazendo uma justiça célere. Uhum. Eu queria que o senhor comentasse também sobre o novo Código do Processo Civil. O novo Código de Processo Civil que virá e que a gente não sabe exatamente como vem, porque eu, por exemplo, tenho um estudo aqui do novo CPC, ainda numa comissão que foi presidida pelo ministro Luiz Fux. Depois que eu fiz esse estudo do novo Código de Processo Civil, muita coisa já veio a acontecer. Agora, eu acho que deverá melhorar, sempre deverá melhorar. Algumas coisas como uma figura que a gente chama de amicus curiae deve vir com maior intensidade. Nós deveremos, no Código de Processo Civil, deveremos olhar muito para os casos jurisprudenciais, porque são os cases que estão aparecendo com mais intensidade do direito brasileiro, embora seja próprio do direito saxão. Então a gente vai melhorar muita coisa. O que nós precisamos, com certeza, é diminuir a quantidade de recursos. Isso é uma coisa que a sociedade já clama, os advogados clamam, nós na justiça clamamos. Existem processos que você não consegue julgar pelo menos entregar uma prestação jurisdicional, dada a quantidade de recursos repetitivos, um em cima do outro, um em cima do outro, e você não vai poder fazer o julgamento como deveria fazer o julgamento, justamente porque você não pode tolher o direito das pessoas de recorrer, que é a questão da ampla defesa que está prevista. Enquanto houver um excessivo número de recursos, a gente não vai ter uma justiça célere. Uhum. A gente pode ter uma justiça rápida, mas não necessariamente célere. Então eu acho que o CPC pode melhorar com isso. É a mesma opinião em relação ao novo Código do Processo Penal? Essa área eu não gostaria de falar, porque eu não atuo na área penal. Então tudo que eu possa dizer sobre direito penal está fora da minha, eu diria, está na estratosfera. Então, ok. Voltando aí
a questão da celeridade dos processos. Os processos agora eles devem vir todos eletrônicos, todos, né? Mas ainda existem alguns processos físicos. Em relação a esse novo processo, porque muitos advogados reclamam que não tem banda larga, dá problema no cartão, na hora da identificação. Como é que o senhor vê esse novo caminho aí dos processos? Eu acho que tudo isso é um começo. Eu acho que nós estamos começando. Acho que nós devemos sempre aperfeiçoar. Há pouco tempo atrás, nós não tínhamos processo eletrônico. E havia uma demora muito grande, inclusive na composição de autos. Hoje, já temos o processo eletrônico. Tem os seus percalços, tem as suas dificuldades. Nós aqui do tribunal nos deparamos de vez em quando com alguns processos ou alguns problemas no processamento. Eu acho que isso é uma questão de aperfeiçoamento. Tudo na eletrônica é uma coisa que se aperfeiçoa. É muito mais numa complexidade muito grande, que é a questão de processo. Eu acho isso um grande avanço. Nesse caso aí ajudaria, né, na celeridade de todos os processos? Sem dúvida que sim. É um avanço para a justiça muito grande você ter processos eletrônicos. É um avanço. E devemos avançar mais ainda. Devemos aperfeiçoar, devemos ser mais céleres, fazer com que esses mecanismos todos sejam seguros e céleres. O senhor, né, foi advogado, obviamente. Sim, graças a Deus. E agora está desembargador. Mudou alguma coisa? O que é que mudou? Lohane, mudou substancialmente minha vida. Como advogado, você tem mais liberdade. Como advogado, você tem uma perspectiva de entregar ao seu cliente um determinado direito. Como magistrado, como desembargador, você não tem essa liberdade que o advogado tem. O advogado precisa ter essa liberdade. É bom que se diga que é inerente à função do advogado ele ter liberdade. Eu não estou me referindo somente às prerrogativas do advogado, não. Eu me refiro à questão da liberdade do advogado. Liberdade de atuar, liberdade de dizer, liberdade de professar aquilo que ele pensa. Como magistrado, como desembargador, a gente não pode fazer tudo que pensa. Eu não pode dizer tudo que pensa, muito menos fazer. Então, há uma diferença substancial nesse aspecto. Sob o ponto de vista da prestação jurisdicional, também muda. A perspectiva de quem está atrás do balcão, que é o que eu estava, e que pleiteava para os meus clientes, hoje é uma perspectiva diferente, porque hoje eu me obrigo a examinar com igualdade e com imparcialidade completa as peças que me chegam, tanto de quem pleiteia como quem tem uma pretensão resistida. Quer dizer, quando você pede alguma coisa e alguém resiste a essa pretensão, eu tenho que examinar com a mesma imparcialidade, com a mesma acuidade, aquilo que se pede e aquilo que se defende. Quer dizer, por que não pode ser dado aquilo que se pede? Então, são coisas, são diferentes, mas é gratificante, tem um aspecto gratificante. Quem julga tem um aspecto gratificante, embora seja o ato de julgar seja um ato de extrema solidão. Isso aí é uma coisa que a gente precisa dizer. É você com você e com Deus. Para encerrar, desembargador, eu queria... existem várias leis, né? Tem uma lei, um projeto de lei para acabar com essa onda de terrorismo no Estado, até no país. Como é que o senhor vê a implantação dessas novas leis? Primeiro, a gente precisa saber o que é que nós estamos falando. O que é terrorismo. Precisa conceituar o que é terrorismo. Saber o que é terrorismo. Eu acho que não se pode confundir terrorismo, porque terrorismo, o nome já está dizendo, é terror, é desequilíbrio da sociedade, é a tentativa da destruição do status quo da civilização. Uma sociedade leva muito tempo para ser forjada nos seus valores. Terrorismo é quando você tem qualquer tipo de manobra, qualquer tentativa de destruir essa civilização. Isso é terrorismo. Vandalismo, abuso, anarquia não sob o ponto de vista ideológico, a anarquia que a gente vulgarmente chama, é outra coisa. Eu acho que isso tem que ser coibido. É preciso que o Estado democrático de direito haja com muita firmeza, porque não existe democracia no mundo que resista a abusos.
A democracia brasileira, ela é relativamente nova. Se nós considerarmos que passamos pelo que passamos nos anos de repressão, anos de ditadura, a democracia brasileira é relativamente nova. E cumpre a sociedade e as pessoas que estão dirigindo esta sociedade fazer com que ela se solidifique a cada dia. Uma das formas que eu entendo de que ela deva ser solidificada e como ela possa ser solidificada é você tratar democraticamente, com a lei, oferecendo os recursos legais existentes para coibir esse tipo de abuso, vandalismo ou qualquer ato atentatório à sua liberdade e à minha liberdade de expressão. A OAB, ela carrega na sua história o ideal libertário. A Ordem dos Advogados, eu estou falando aqui para a Ordem dos Advogados, para os advogados, todos sabem disso. Ela carrega consigo a história de liberdade. Essa liberdade tem que ser preservada. E eu diria, para preservar a liberdade, tem que ser a todo custo. Quando eu me refiro a todo custo, é a todo custo da democracia. A democracia deve ser preservada. Então eu não confundo isso com terrorismo. Terrorismo é uma coisa abominável. Nós não podemos, terrorismo nós temos que tratar como terrorismo. Não podemos tratar isso como abuso, nem como vandalismo, nem como anarquia. Ok, desembargador. A gente agradece a sua entrevista, a sua participação no nosso programa e até um breve encontro, uma próxima oportunidade. Prazer foi todo meu. Muito obrigado. A gente volta ao estúdio. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós brasileiros percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através dos extratos a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991. E em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto. Com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, a Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado inaugurou a sua sede institucional. A Associação dos Advogados Trabalhistas do Ceará inaugurou na manhã da última sexta-feira a sede institucional. O presidente da ATRACE, José Marcelo Pinheiro, destacou que a nova sede simboliza a concretização de um sonho. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, esteve presente na solenidade e enfatizou que a fundação da ATRACE e a inauguração da nova sede vai possibilitar ainda mais o fortalecimento da classe advocatícia. Uma das variáveis mais importantes no trabalho de um advogado ou advogada é o tempo. Sobre ele não temos o menor controle e, por conta disso, podemos nos tornar seus escravos. Precisamos do tempo para visitar clientes, comparecer às audiências, contatar juízes, peritos, testemunhas, todas as demais figuras que gravitam os processos que estão sob nossa responsabilidade. Isso sem falar em estudos, família e demais compromissos igualmente importantes. E como agir, já que não podemos dominar o tempo e fazer que ele obedeça nossas necessidades? Ter total controle das rotinas que nos cercam e, para isso, usar o importante apoio da tecnologia, que nos permite gerenciá-las e interagir com os clientes e parceiros. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, a CAAS, facilitam o seu acesso a recursos tecnológicos que permitam aos seus inscritos trabalhar e viver melhor. Através do convênio firmado com o PROMAD, os advogados e advogadas acessam o software jurídico e site na internet gratuitamente. Você pode testar de 6 meses por até 2 anos e comprovar que sua gestão do tempo pode ser bem mais eficaz. Aos recém-formados, que em tese têm todo o tempo do mundo, o PROMAD oferece os maiores períodos de acesso para que organizem sua vida pessoal e profissional desde o início das suas carreiras. Acesse www.promad.adv.br e ganhe tempo. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos em todo o Brasil na nossa agenda.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inscrições até 26 de fevereiro. Tribunal de Justiça de São Paulo, inscrições até 7 de março. Tribunal de Contas do Distrito Federal, inscrições até 18 de março. As imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. Vamos ver agora um trecho do discurso proferido pelo vice-presidente da OAB Ceará, Ricardo Bacelar, durante a audiência pública realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Parabenizamos a iniciativa desta casa que, através da conjugação de seus esforços e da Portaria 115/2013, instituiu o grupo de trabalho que dá andamento aos estudos da Política Nacional de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição. O relatório Justiça em Números de 2013 trouxe a lume o alarmante dado: 90% dos processos judiciais concentram-se no acervo do primeiro grau de jurisdição. Esta distorção sistêmica é que norteia as providências institucionais deste Conselho, traduzidas nas propostas constantes do relatório final do grupo de trabalho. Após o advento da revolução tecnológica e das inúmeras possibilidades de aferição da realidade por meio de dados, compartilham-se decisões relevantes não somente em bases teóricas, mas em leituras numéricas que corrigem os rumos estratégicos, fenômeno mundial que se concretiza pela interpretação do Big Data. A OAB do Ceará, por sua diretoria, o presidente Valdetário Andrade Monteiro, este orador que ocupa a vice-presidência, Jardson Cruz na Secretaria-Geral, Roberta Vasques na Secretaria Adjunta e Marcelo Mota na Tesouraria, convivemos, sob o viés institucional, com a pulsão da máquina judiciária que apresenta mais dificuldades, a Justiça da região Nordeste. Ampliando a ótica da análise para o Norte e Nordeste do Brasil, as duas regiões revelam os piores indicadores de acesso à justiça do país. Mas justiça atrasada não é justiça, senão injustiça, qualificada e manifesta. Porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes. E assim, as lesa no patrimônio, honra e liberdade. Não sejais, pois, desses magistrados nas mãos de quem os autos penam, como as almas do purgatório. Senhoras e senhores, muito obrigado. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também um programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprises às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Até lá.